Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, todos animados aí para mais uma aula de Direito Processual Civil. Hoje nós trataremos de um tema que costuma ficar um pouco esquecido nos currículos da graduação. Nós vamos falar da jurisdição voluntária, né? A jurisdição voluntária é tratada no Código de Processo Civil a partir do artigo 719 até o artigo 770. Nos primeiros 6 dispositivos, do artigo 719 ao 725, o legislador cuida das regras gerais dos procedimentos de jurisdição voluntária. Do 726 em diante, ele trata em seções alguns procedimentos de jurisdição voluntária especiais, dentre os quais se insere, por exemplo, o que rege as separações, divórcios e extinções de união estável feitas de maneira consensual. Então nós dividiremos a aula em 2 partes. Na primeira parte, examinaremos o procedimento de jurisdição voluntária geral. Diferenciaremos a jurisdição voluntária da contenciosa, identificaremos a natureza, as características principais da jurisdição voluntária e na segunda parte falaremos especificamente sobre o procedimento de jurisdição voluntária das ações de separação, divórcio e extinção de união estável consensuais. E também, acrescentando, veremos o procedimento de jurisdição voluntária para alteração do regime de bens do casamento. Ok? Bem, dito isso, vamos começar o exame das regras gerais do procedimento de jurisdição voluntária. Antes, porém, é preciso identificar precisamente o que vem a ser a jurisdição voluntária e fazer uma diferenciação dela em relação à jurisdição contenciosa tradicional. No âmbito da doutrina, existe uma certa divergência sobre a própria natureza da jurisdição voluntária. A doutrina mais tradicional entende que a jurisdição voluntária tem uma feição administrativista. A jurisdição voluntária, no entender desses doutrinadores, constituiria uma espécie de administração pública de interesses privados cometida ao Poder Judiciário. Então, na jurisdição voluntária, segundo esses doutrinadores mais tradicionais, o Poder Judiciário estaria prestando um serviço atípico. A jurisdição voluntária constituiria uma espécie de atividade atípica do Judiciário, por meio da qual os particulares buscariam do Estado juiz a chancela para a validação de determinados atos de seu interesse. Não há um conflito ao qual o Estado é chamado para decidir e, assim, conceder razão a um dos envolvidos. Na jurisdição voluntária, na grande maioria das vezes, aqueles que procuram o judiciário não estão em lados opostos. Ambos desejam a aprovação da sentença num determinado sentido. Eles têm interesse comum em que o Estado juiz chancele a validade de um determinado ato de seus interesses, do seu interesse. Então, por isso, parte da doutrina, os mais tradicionais, e uma parte que ainda é majoritária,
entende que a jurisdição voluntária representa o exercício de uma atividade atípica do judiciário. O judiciário está agindo não com vistas ao atendimento da sua finalidade principal, que é de resolver conflitos de interesses, mas sim está atuando na chancela de atos particulares, porque assim a lei determina. Já uma corrente mais moderna, diversamente daquela corrente mais tradicional, entende que a jurisdição voluntária constitui sim verdadeira jurisdição, né? Embora não existam interesses contrapostos, pelo menos isso na grande maioria dos casos, de alguma forma, aqueles que procuram a jurisdição voluntária estão insatisfeitos com uma determinada situação ou estado, insatisfação essa que só pode ser resolvida com a intervenção, com a interferência, com a aprovação de uma sentença pelo Poder Judiciário. É o que ocorre, por exemplo, no divórcio, na separação, na extinção de união estável consensuais. Embora os cônjuges estejam concordes quanto à separação ou ao divórcio, embora ambos desejem, no caso do divórcio, a ruptura do vínculo matrimonial, é certo que esse desejo surgiu a partir de uma relação conflituosa. Em determinado momento, aqueles cônjuges passaram a não concordar com determinadas situações envolvendo o seu casamento e, com isso, começaram a cogitar a dissolução desse matrimônio. Ocorre que isso, no caso de um divórcio consensual, deriva de uma resolução comum do casal. Não existe aquele que não quer se divorciar, né? Ambos desejam romper porque entendem que aquela situação é insustentável. E é insustentável porque, a partir de um determinado momento, a relação tornou-se conflituosa. Então, para essa corrente mais moderna, embora nesses casos de jurisdição voluntária, na grande maioria das vezes, os interessados não estejam em lados opostos, ambos desejam a mesma coisa, ambos querem a mesma solução para a situação, é certo que aquela situação tem origem num conflito. E se tiver origem num conflito, ao chancelar a vontade desses dois cônjuges que desejam se divorciar, porque a lei assim o determina, o Poder Judiciário estaria pondo fim, sim, a um conflito de interesses, prestando jurisdição. Então, resumidamente, nós temos uma corrente que entende que trata-se de uma atividade administrativa atípica do Estado, que atua por força da lei como um chancelador da vontade dos particulares, e outra corrente que sustenta que se trata sim de jurisdição, que o Estado sim resolve conflitos de interesse através da prestação de jurisdição voluntária, resolve situações conflituosas, porém nas quais as partes, por livre e espontânea vontade, acabam chegando a um acordo a respeito da forma de sair daquela situação desagradável. Ok? Bom, vamos então avançando, tratando das diferenças entre a jurisdição voluntária e a jurisdição contenciosa, né?
A jurisdição contenciosa é aquela que vocês conhecem, que estudaram até agora. É a jurisdição típica, em que o Estado é chamado a emitir um provimento jurisdicional que tem por objetivo definir qual daqueles litigantes, qual daquelas pessoas que integram a relação processual tem razão. A parte, quando procura a jurisdição contenciosa, ela busca uma decisão que imponha ao adversário o cumprimento de uma determinada prestação em benefício de um interesse seu. O juiz resolve uma situação de confronto, de conflito. Existe lide. Existe um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Alguém recusa-se a aceitar o desejo do outro. Isso não ocorre na jurisdição voluntária. O objetivo na jurisdição voluntária é a obtenção de um provimento jurisdicional, de um pronunciamento judicial que determine as providências necessárias à proteção de um ou de ambos os sujeitos da relação processual. A situação apresentada ao Poder Judiciário originou-se a partir de um conflito, de uma insatisfação entre os envolvidos. Porém, ambos os envolvidos não estão em lados opostos. Não há resistência de um à pretensão do outro. Ambos desejam, como regra, a mesma coisa, a mesma providência, e procuram o Estado juiz, que, por força de lei, recebeu a atribuição para resolver, tomar essas providências, a fim de que o Estado juiz as espeça e, com isso, proteja ambas as partes, regulamente a situação de ambas as partes. A sentença na jurisdição voluntária, no procedimento de jurisdição voluntária, muitas vezes acaba beneficiando ambos os interessados, né? Não existe um perdedor na ação, né? Via de regra, na jurisdição voluntária, os dois sempre terão os seus interesses atendidos. Então, na jurisdição voluntária, o juiz acaba resolvendo uma insatisfação dos interessados, porque a lei determina que só o Poder Judiciário é quem pode dirimi-la, né? Extingui-la. As características da jurisdição voluntária são bem peculiares. Primeiro, os doutrinadores, de modo geral, sustentam que na jurisdição voluntária não existem partes, mas sim interessados. Na jurisdição voluntária, embora exista uma situação conflituosa ou uma situação de insatisfação entre aqueles que vêm a juízo, não existe propriamente um confronto, um litígio. As partes não estão em lados opostos. Na grande maioria dos casos, ambos têm interesse na prolação da sentença que resolverá aquela situação de insatisfação. Então, o correto, segundo esses doutrinadores, é na jurisdição voluntária você denominar as partes como interessados. O termo partes seria inadequado, porque partes sugere a existência de lados opostos, cada um de um dos lados. E lados opostos simboliza resistência a uma pretensão, simboliza o confronto, a lide. E aqui na jurisdição voluntária não existe lide. Todos desejam que o Estado, por meio do exercício da jurisdição voluntária, resolva aquela situação conflituosa, proferindo uma sentença que atenda ao interesse de ambos os envolvidos. Na jurisdição voluntária, o procedimento é sumário, é célere, é muito rápido, muito mais enxuto que
o procedimento das ações de jurisdição contenciosa. Nós veremos daqui a pouco que o procedimento é bem singelo, né? Inicial, contestação, que não é nem contestação, é a resposta, eventualmente uma réplica, sentença. Por vezes, muito raramente, com uma instrução aí entre a fase postulatória e a fase decisória. Outra característica é a mitigação do princípio dispositivo ou princípio da demanda. Vocês sabem que no processo civil tradicional, na jurisdição contenciosa, vigora, o princípio dispositivo, o princípio da demanda. O Estado juiz somente pode agir se for provocado por uma daquelas pessoas envolvidas na lide. Não existe a possibilidade do juiz instaurar de ofício processos judiciais a fim de resolver conflitos envolvendo pessoas da coletividade. Ainda que ele saiba que existe um determinado conflito, por exemplo, ele mora num edifício e tem lá um locatário que não está pagando regularmente os aluguéis ao proprietário da unidade, ele sabe que o proprietário quer despejar o locatário, não é porque ele tem conhecimento dessa situação que ele pode, de ofício, instaurar uma ação de despejo, colocando de um lado o locador e de outro lado o locatário. Evidentemente que o juiz, como órgão do Poder Judiciário, deve aguardar a provocação dos interessados. Essa é a regra na jurisdição contenciosa. O Estado juiz não age de ofício. O órgão jurisdicional deve obrigatoriamente aguardar a provocação dos interessados. Acontece que, na jurisdição voluntária, em algumas situações bem particulares, admite-se que o juiz atue de ofício e deflagre a instauração da relação processual. Exemplos: abertura e cumprimento de testamento, arrecadação de herança jacente ou de bens de ausentes. Nesses casos, a lei admite que o juiz, tomando conhecimento de que, por exemplo, exista um testamento deixado pelo falecido, instaure o procedimento para a sua abertura e cumprimento. Mas como é que o juiz vai ter conhecimento dessa situação? Alguém, por certo, vai avisá-lo de que existe o testamento. Mas, sabendo que o testamento existe, sendo-lhe apresentado o testamento, ele não deve aguardar o requerimento de alguém para proceder à sua abertura ou a sua abertura e, por conseguinte, dar cumprimento às disposições de última vontade do falecido. Sabendo da existência do testamento, informada por algum herdeiro, normalmente, o juiz já de imediato instaura o procedimento de jurisdição voluntária de abertura e cumprimento de testamentos. Do mesmo modo, se o juiz obtém a informação, é informado por alguém que existe uma herança jacente, o sujeito faleceu, não deixou herdeiros, tampouco testamento, esses bens eles têm que ser arrecadados para que a herança jacente, que é essa herança que não tem herdeiros, nem legais nem testamentários, se converta em herança vacante, possa ser atribuída ao município. Vocês vão aprender isso no semestre que vem. Esse procedimento de arrecadação da herança jacente é iniciado de ofício pelo juiz, tão logo ele seja informado de que alguém faleceu, não deixou herdeiros e tampouco testamento, tá certo? Existe essa mitigação, ao princípio da demanda, ao princípio do dispositivo, justamente pelo fato de não existir lide. É de interesse da sociedade, que os bens deixados pelo falecido, que não fez testamento, tampouco deixou herdeiros, sejam arrecadados e sejam entregues a quem a lei determina, no caso, ao poder público municipal. Então, excepcionalmente, vai se admitir na jurisdição voluntária a instauração de processos judiciais
ex officio. Outra característica é a possibilidade de afastamento pelo magistrado do critério da legalidade estrita, né? Permite-se, e o artigo 723 é muito claro, né, que o juiz adote critérios de equidade na prolação da decisão do processo de jurisdição voluntária, né? Admite-se que o juiz se afaste da letra fria da lei para entregar às partes envolvidas e interessadas no provimento uma solução mais apropriada, mais conveniente, que proteja melhor os seus interesses. Agora, evidentemente aqui nós temos que tomar cuidado. Não se trata de uma permissão para que o juiz atue em desconformidade com a lei ou em expressa contrariedade àquilo que diz o dispositivo legal. Não. É possível que em determinadas situações, para resolver ali uma situação que seja de interesse de ambos os interessados no procedimento de jurisdição voluntária, o juiz decida com mais parcimônia, não tão preso, não tão tolhido pela letra fria da lei. É o caso, por exemplo, num acordo de separação consensual ou de divórcio consensual, quando as partes, por livre e espontânea vontade, resolvem instituir, por exemplo, alimentos recíprocos, alimentos de um para o outro, que os alimentos teriam que ser fixados ordinariamente por meio de prestações mensais, mas as partes, por livre e espontânea vontade, chegam ao entendimento de que os alimentos vão ser fixados com um prazo determinado, com duração de 1 ano, que seria o tempo suficiente para que o marido ou a mulher se restabeleçam no mercado, enfim. Ao invés de seguir ali o texto frio da lei, que não prevê tempo máximo de duração de alimentos, para fins de comodidade dos envolvidos e solução daquela situação ali insatisfatória, é possível chegar a essa solução intermediária, essa solução alternativa, de se fixarem alimentos por um determinado período com o objetivo de propiciar à parte que está se divorciando, ao interessado, né, que está se divorciando, um meio de subsistência enquanto não se reinsere no mercado de trabalho. Isso é a aplicação da equidade, né, tentando obter soluções mais justas, mais convenientes, né, que atendam melhor os interesses envolvidos aí. Por fim, também as sentenças proferidas nos procedimentos de jurisdição voluntária não fazem coisa julgada material, né? Como não existe um litígio propriamente dito, como não existe na jurisdição voluntária interesses contrapostos, é possível que, em virtude da alteração superveniente das circunstâncias que motivaram a prolação da sentença em determinado sentido, o seu conteúdo no futuro acabe sendo modificado. Por exemplo, nós temos o procedimento de jurisdição voluntária da interdição, né, que serve para aquelas situações em que alguém, por força normalmente de uma doença séria, grave, perde as condições de gerir a própria vida e necessita de um curador que passe a gestão dos seus interesses, né, especialmente interesses patrimoniais. Então vocês imaginem alguém que sofreu um grave acidente de trânsito e entrou num coma profundo, sem perspectiva de melhora, né? A situação vai se arrastando ao longo do tempo e torna-se necessária a nomeação de um curador para, né, representar os interesses, né, e atuar na defesa dos interesses dessa pessoa que está nesse coma profundo.
instaura-se o procedimento de jurisdição voluntária, eventualmente, restando comprovada essa situação de incapacidade, o juiz vai nomear um curador ao final. E vamos imaginar, depois de um tempo, depois de 1 ano, 2 anos, essa pessoa milagrosamente acorda do coma e aos poucos vai recobrando, né, a sua capacidade, vai recobrando a integridade das suas faculdades mentais e passa a poder se autogerir como todo e qualquer indivíduo capaz. Nesse caso, a interdição perdeu a razão de existir, né? A modificação do estado de fato vigente ao tempo da prolação da sentença de interdição autoriza, né, a modificação do seu conteúdo e a prolação de uma nova decisão, dessa vez levantando a interdição que havia sido decretada naquelas condições. Outro exemplo, nós temos a sentença que homologa a separação judicial entre os cônjuges. A separação judicial, nós veremos, ao contrário do que produz o divórcio, não opera a extinção do matrimônio, mas apenas a dissolução da sociedade conjugal. As partes, a partir da separação judicial, ficam dispensadas do cumprimento dos deveres oriundos do matrimônio. Mas o matrimônio em si não se dissolve, o matrimônio só vai se dissolver pelo divórcio ou pela morte de um dos cônjuges. Vamos imaginar que depois de separados durante alguns anos, os cônjuges se reencontrem, se entendam novamente, retomem a vida conjugal. Essas pessoas poderão requerer ao juiz que profira uma sentença reconhecendo o restabelecimento da sociedade conjugal. A partir do momento em que a sociedade conjugal for formalmente restabelecida, voltam a vigorar os deveres do matrimônio, com repercussão inclusive sobre regime de bens, do casamento, enfim, todo o resto. Então, essa é uma característica dos procedimentos de jurisdição voluntária, a ausência de coisa material formada pelas sentenças proferidas ao seu final. Aqui, no entanto, é importante fazer uma observação. O CPC anterior, de 73, continha um artigo, o 1111, que era explícito no sentido de que as sentenças dos procedimentos de jurisdição voluntária não produziam coisa julgada material. Esse dispositivo, o 1111 do CPC de 73, não foi reproduzido no texto do CPC atual. Se nós formos aí nos artigos 719 e 725, que tratam das regras gerais da jurisdição voluntária, não encontraremos um dispositivo semelhante. Essa não reprodução do texto do artigo 1111 do CPC de 73 no atual fez com que surgisse uma doutrina, uma corrente doutrinária recentemente que sustenta que as sentenças proferidas nos procedimentos de jurisdição voluntária devem sim produzir coisa julgada material. Afinal, o legislador retirou aquele artigo do CPC anterior que dizia que as sentenças não se revestiam da autoridade da coisa julgada material, né? Agora, me parece que, digamos assim, esse esquecimento do legislador, essa não reprodução do artigo do CPC anterior no atual, não pode servir como pretexto para se alterar a essência, né, do procedimento de jurisdição voluntária. Vejam,
se não há lide, se não há confronto, se não há litígio, as partes convergem, desejam a mesma solução. Não existem lados opostos. Ambas querem a mesma sentença. Por que não admitir a modificação superveniente do decidido em função das alterações de fato, né? Não faz o menor sentido, né? Se não há litígio, se todos desejam a mesma coisa, se aquele cenário que ensejou a aprovação da decisão foi modificado e no presente nós temos circunstâncias completamente distintas, nada impede que aquela decisão que foi tomada em atenção ao interesse das partes, tendo havendo mudança do interesse, seja modificada, né? Então, me parece que essa nova corrente, baseada única e exclusivamente no fato do texto do código atual não ter reproduzido o artigo do texto do código anterior, não deve merecer muito prestígio, ok? Bem, mas é importante que vocês saibam que essa corrente existe. Para terminar, vamos analisar aí o procedimento da jurisdição voluntária, procedimento geral, previsto entre os artigos 720 a 724. Antes, no entanto, vamos ler o que diz o 719 do Código de Processo Civil. Quando este código não estabelecer procedimento especial, regem os procedimentos de jurisdição voluntária as disposições constantes desta seção. Então, notem que na jurisdição voluntária, o legislador operou de forma similar àquela que optou na jurisdição contenciosa, né? Na jurisdição contenciosa, nós estamos vendo, existe o procedimento comum, né? E alguns procedimentos especiais. Se a lide em questão apresenta peculiaridades e a lei atenta a essas peculiaridades, estabelece um procedimento especial para a tramitação do processo, esse procedimento especial será observado. Se, no entanto, o legislador processual não prever nenhum procedimento específico para aquele determinado tipo de lide, a lide vai ser destrinchada e resolvida num procedimento comum, num procedimento geral, num procedimento ordinário. É a mesma coisa que irá acontecer na jurisdição voluntária. Na jurisdição voluntária nós teremos o procedimento geral, que se aplica a todas as ações de jurisdição voluntária que não tiverem um procedimento específico previsto pelo CPC. Para aquelas ações de jurisdição voluntária que contam com procedimento especial, essas regras gerais irão se aplicar apenas subsidiariamente, ok? Bem, o artigo 720 diz que o procedimento terá início por provocação do interessado, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, cabendo-lhes formular o pedido devidamente instruído com os documentos necessários e com a indicação da providência judicial. Então, esse artigo 720, ele trata da legitimidade para a instauração dos procedimentos de jurisdição voluntária. Como regra, vale o princípio dispositivo, né? Tanto os interessados quanto o Ministério Público ou a Defensoria Pública, em casos específicos, poderão formular o pedido de instauração do procedimento de jurisdição voluntária. Ocorre que, em procedimentos
especiais de jurisdição voluntária, de abertura e cumprimento de testamento, arrecadação de herança jacente e arrecadação de bens de ausentes e coisas vagas, o CPC admite que o juiz de ofício instaure o procedimento. Então, no procedimento geral de jurisdição voluntária, não existe legitimidade para o juiz instaurar de ofício o procedimento. Não é possível que o judiciário rompa com a inércia e deflagre ex officio o procedimento. No entanto, em alguns procedimentos especiais de jurisdição voluntária, que nós não conseguiremos examinar aqui no nosso curso, porque o tempo é exíguo, é preciso deixar claro que a lei permite a instauração ex officio. São os casos, como eu já dito, da abertura e cumprimento de testamento e das arrecadações de herança jacente, de bens de ausentes e de coisas vagas. Ok? Petição inicial. A petição inicial vai observar lá os requisitos do artigo 319. É importante deixar claro também que, embora muitas vezes não exista um conteúdo econômico muito claro na pretensão do autor do procedimento, é indispensável que ele indique na petição inicial o valor da causa, né? Vou dar um exemplo. Aquele alvará judicial para levantamento de valores depositados em caderneta de poupança, contas bancárias em geral, desde que esse valor não supere 500 ORTNs, deixado pelo falecido. Aquele alvará que nós estudamos durante as aulas da ação de inventário e partilha de bens. Aquele alvará seguirá um procedimento de jurisdição voluntária, né? Ali não haverá conflito, não haverá litígio, não haverá confronto entre os herdeiros. Todos desejam levantar a quantia e distribuí-la conforme os seus respectivos quinhões. Todos formularão pedido de alvará. Normalmente, todos os herdeiros se reúnem e fazem o pedido. Quando alguém falece sem deixar bens, só deixa aquele valor depositado em caneta de poupança em aplicação. É possível, no entanto, também que a pessoa deixe bens, imóveis, móveis, mas também deixe um dinheiro em aplicações com valor menor, de até 500 ORTNs. Nesse caso, paralelamente ao inventário, o inventariante pode requerer o levantamento dessas quantias depositadas mediante a expedição de um alvará judicial. Nesse caso, se o inventário for um inventário na forma de arrolamento sumário, com todos os herdeiros maiores e capazes concordando, né, com a condução e com a partilha dos bens, não haverá necessidade sequer de citação. O inventariante, representando todos os demais, vai requerer o levantamento da quantia. Qual vai ser o valor da causa? O valor depositado na conta ou aplicação ou caneta de poupança que se deseje levantar. Agora, há outras situações em que não há um valor econômico correspondente à pretensão. O caso da interdição. Qual é o valor da causa na interdição? Qual é o conteúdo econômico que o pedido representará para o autor da demanda, né, para o interessado autor? Não há conteúdo econômico nesses casos. Mas não é por causa disso que se deixará de atribuir um valor
de causa à ação. Nesses casos, recomenda-se que se indique um valor para fins exclusivamente fiscais, para fins tributários, e recolha-se as custas, a taxa judiciária, pelo piso previsto na legislação do Estado, no caso de um alvará, no caso de um procedimento de jurisdição voluntária instaurado perante a Justiça Estadual, ou previsto na lei federal, no caso de um procedimento de jurisdição voluntária instaurado, por exemplo, perante a Justiça Federal. Mas é imprescindível que a causa tenha um valor. Não tem conteúdo econômico pedido? Bota lá, valor de causa R$1.000 para fins fiscais e recolha as custas num piso legal, né? Então, isso é importante. A citação preferencialmente se dará pela via postal. Seguem-se as regras gerais da citação no processo civil. As custas e despesas processuais serão adiantadas pelo autor, porém, ao final, serão rateadas entre todos os interessados. Aqui uma observação. É muito comum, nos casos de jurisdição voluntária, que ambos interessados no provimento jurisdicional peticionem em conjunto. Se ambos os interessados peticionarem em conjunto, não há necessidade de citação, né? Já que todos os interessados no provimento estão ali representados por um mesmo advogado numa mesma petição. No caso, por exemplo, do alvará judicial, se todos os herdeiros se reunirem e postularem a expedição do alvará, não haverá necessidade de citação. Agora, se, por exemplo, um sujeito que morreu deixou 3 filhos e também não deixou outros bens a inventariar, deixou apenas lá R$6.000 depositados numa caderneta de poupança, né? Um dos filhos, ou seja, um dos descendentes, um dos herdeiros, poderá, por iniciativa própria, requerer a expedição do alvará, mas nesse caso, como os demais interessados não o acompanham na petição inicial, o juiz terá que determinar a citação desses outros interessados, a fim de que eles também possam participar do procedimento e, ao final, também poderem levantar os respectivos quinhões, ok? Nesse caso, o herdeiro que requereu, né, o pedido que requereu o alvará, vai ter que adiantar as custas, mas ao final, proferida a decisão, que é de interesse de todos, aquele que adiantou as custas terá que ser indenizado pelos demais, né, de maneira que as custas fiquem rateadas entre os 3. Na prática, essa regra não tem grande importância, porque geralmente procedimentos de jurisdição voluntárias são procedimentos que envolvem pouco valor, né? Então, muitas vezes as partes acabam conseguindo gratuidade de justiça, são pessoas humildes litigando em juízo, então não há necessidade de se repartir as custas ao final. Mas, se não houver essa peculiaridade, o autor adianta, os demais depois o reembolsam e rateiam as custas gerais. O MP vai intervir apenas naquelas situações em que ocorrer interesse de pessoa incapaz, artigo 178 do CPC. Também nos casos de interesse público, mas é mais difícil nós termos procedimentos de jurisdição voluntária de interesse público. Normalmente, os interesses envolvidos são eminentemente particulares. Se houver um incapaz interessado, o MP atua ali como fiscal da lei, zelando pela observância do interesse dessa parte hipossuficiente. A resposta, né? Se todos os interessados não peticionarem em conjunto, vai ter que haver citação e os demais interessados terão 15 dias para oferecer resposta. Na resposta, poderão ser arguidas preliminares, o que é bastante incomum, as questões processuais vão poder ser invocadas.
A parte poderá dar a sua versão dos fatos, né, caso a versão não coincida com aquela exposta pelo autor do procedimento, e até mesmo, se o caso impugnar a pretensão inicial, o que é extremamente raro, porque na maioria das vezes não há interesses contrapostos, né? É muito raro a gente ter um procedimento de jurisdição voluntária em que existam interesses contrapostos. Todos querem a mesma providência, né? Na resposta, se o réu preferir, o réu interessado preferir, poderá se limitar a ratificar o pedido inicial, caso também concorde com a providência. A revelia, ela tem os seus efeitos atenuados nos procedimentos de jurisdição voluntária, porque, como visto, o 723 ele estabelece que o juiz não é obrigado a observar o critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna. Então, eventualmente, a presunção de veracidade dos fatos ela pode ser relativizada quando a solução que se afigurar mais conveniente e interessante para as partes for outra, que não aquela proposta na petição inicial. Então, o juiz tem uma maior liberdade em lidar com a revelia. E como não há litígio, não cabe reconvenção. Se não há lide, não existe contra-ataque. Se ninguém é atacado, o procedimento vai atender o interesse de ambos, não há por que haver contra-ataque. Então, procedimento de jurisdição voluntária não cabe reconvenção. A Fazenda Pública ela vai atuar, vai ser intimada a se manifestar naqueles casos em que tiver algum interesse. Depois dessa fase de citação e resposta, normalmente passa-se a prolação da sentença, a menos que exista a necessidade de se colher alguma prova, como, por exemplo, a designação de uma audiência para oitiva de testemunhas. No procedimento de interdição, por exemplo, é muito comum a realização de uma audiência de instrução e julgamento, para que se ouçam pessoas que conheçam, o réu cuja interdição é pretendida e confirmem a sua incapacidade, a sua completa impossibilidade de gerir a própria vida. Nesses casos costuma-se fazer instrução, mas é raro, são em procedimentos específicos. Como regra geral, essas ações de jurisdição voluntária dispensam instrução. A sentença vai ser proferida em 10 dias, ou após a apresentação de uma eventual réplica à resposta, ou ao término da instrução. Se houver designação de audiência na própria audiência, ou em 10 dias posteriores à audiência. Da sentença é cabível apelação. Esse, em resumo, é o procedimento da jurisdição voluntária. Procedimento geral. O artigo 725, ele identifica quais procedimentos de jurisdição voluntária seguem essas disposições gerais do artigo 719 a 724. Quais são esses procedimentos? Pedido de emancipação de menor, pedido de subrogação, alienação, arrendamento ou oneração de bens de crianças ou adolescentes, de órfãos e de interditos, alienação, locação e administração de coisa comum, alienação de quinhão em coisa comum, extinção de usufruto quando não decorrer da morte do usufrutuário, do termo de sua duração, da consolidação e de fideicomisso, quando decorrer de renúncia ou quando ocorrer antes do evento que caracterizar a condição resolutória, expedição de alvará judicial e homologação de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza ou valor. Qualquer desses procedimentos aqui descritos seguirá o rito dos artigos 719 a 724. Todos os demais
procedimentos especiais de jurisdição voluntária terão ritos aí próprios com disposições específicas, como é o caso do procedimento especial da separação, divórcio e extinção de união estável consensuais, que nós vamos abordar no próximo vídeo, ok?